Fala galera, eu sou o Geilson do canal GS Bola 611 e para esta sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, separamos algumas partidas para estarmos analisando. Sexta-feira com a grade reduzida, mas com jogos bastante interessantes. Então é isso galera, no finalzinho do vídeo também vai ficar um bilhete pronto. Se fizer sentido para você, vá lá e faça a sua entrada. Também desde já peço o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar demais a fortalecer o nosso trabalho. Então é isso galera, deixa aquele likezão e vamos lá para as nossas análises de hoje. Nossa análise de hoje é o jogo entre o Nantes contra o Mônaco. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 4 deles bateram mais de 1,5 na partida. O Nantes, jogando em casa, é um time bastante limitado, mas 4 dos 5 jogos em casa bateram mais de 1,5 na partida. O Mônaco, fora de casa, é um time bastante limitado. Em 3 das últimas 5 partidas fora de casa, bateram mais de 1,5 na partida. Uma entrada bastante interessante é mais de 1,5 na partida. Com a odds de 1,29 e 1,30 é bastante interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante é ambas marcas ou mais de 2,5. Vamos lá para a nossa próxima análise. Jogo do Dortmund contra o Bayer Leverkusen. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 deles bateram mais de 1,5 na partida. O Dortmund, jogando em casa, é um time que faz bastante gols. 4 dos 5 bateram mais de 1,5 na partida. O Bayer Leverkusen, fora de casa, também é um time que marca bastante gols. 4 dos últimos 5 jogos fora de casa tivemos mais de 1,5 na partida. Uma entrada bastante interessante é mais de 1,5 na partida. Com a odds de 1,12 pode ser super interessante. A odds de 1,12, 1,20, 1,22 é super interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante é ambas marcas por mais de 2,5. Também podemos trabalhar a favor do Bayer Leverkusen. Handicap asiático mais 3 a favor do Bayer Leverkusen. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo da Lazio contra o Como. Nos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, 3 dos 3 bateram mais de 1,5 na partida. A Lazio, jogando em casa, marca bastante gol. 4 dos últimos 5 jogos em casa bateram mais de 1,5 na partida. O Como, fora de casa, é um time que também marca seus golzinhos, mas também sofre bastante. 3 dos últimos 5 jogos fora de casa bateram mais de 1,5 na partida. Uma entrada bastante interessante é mais de 1,5, com a odd de 1,33 e 1,35 é super interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante é ambas marcas ou mais de 2,5. Algumas casas de aposta oferecem essa modalidade de aposta. Outra entrada super interessante pode ser a favor da Lazio. Começou o jogo, 10, 15 minutos. A Lazio amassando, empate anula a favor da Lazio. É interessante. Vamos lá para a nossa próxima análise, ao jogo do Hamilton contra o Partick. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, nos últimos 5 confrontos, 3 dos 5 tivemos mais de 1,5 na partida. Hamilton, jogando em casa, é um time super interessante. 5 dos 5 tivemos mais de 1,5 e 4 ambas marcam. O Partick, fora de casa, é um time bastante interessante quando olhamos para o cenário gol. 4 dos últimos 5 jogos bateram mais de 1,5 na partida. Uma entrada bastante interessante é mais de 1,5 na partida, com a odds de 1,22 e 1,25, super interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante é ambas marcas ou mais de 2,5. Algumas casas de aposta oferecem essa modalidade.
Também podemos trabalhar a favor do Hamilton, né? Handicap asiático, mas 3,5 asiático a favor do Hamilton. Jogando em casa pode ser interessante. Odds de 1,11, 1,12, super interessante para uma duplinha. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo do Raio Vallecano contra o Celta de Vigo. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, nos últimos 5 confrontos, apenas 2 tivemos mais de 1,5 na partida. Jogos para ter bastante cuidado nas nossas entradas. O Raio Vallecano em casa é um time que vem bastante interessante. A questão de gol eu gosto. 4 das últimas 5 partidas do Raio Vallecano em casa bateram mais de 1,5 na partida. O Celta de Vigo fora de casa é um time bastante interessante. 4 dos 5 jogos bateram mais de 1,5. Uma entrada bastante interessante para este jogo é mais de 1,5 na partida, com a odds de 1,10. Super interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante pode ser ambas marcas ou mais de 2,5. Algumas casas de aposta oferecem essa modalidade. Deve estar em torno de 1,40 essa odds. Vamos lá para a nossa próxima análise. É o jogo do Aston Villa contra o West Ham. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 4 tivemos mais de 1,5 e ambas marcam. O Aston Villa em casa é um time que vem bastante interessante. 4 das 5 tivemos mais de 1,5 gol na partida. O West Ham fora de casa é o time que também marca seus golzinhos. 4 dos 5 tivemos mais de 1,5 na partida. Uma entrada bastante interessante é mais de 1,5 na partida, com a odds de 1,18 e 21. É super interessante para uma duplinha. Outra entrada bastante interessante pode ser handicap asiático a favor do West Ham. Handicap asiático mais de 2,5 a favor do West Ham. Pode ser super interessante. Com a odds de 1,10 e 1,11 é super interessante para uma duplinha. Também outra entrada super interessante é nos cartões. Mais de 1,5, mais de 1,5 cartão para este jogo. Pelo menos um cartãozinho para cada equipe. Também podemos trabalhar a questão de escanteio. É bastante interessante. Pelo menos mais de 6,5 escanteio para esta partida. É super interessante. Bastante interessante. Vamos lá para a nossa próxima análise, que é o jogo do Al Shehri contra o Lille. Poderosa equipe do Lille. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, 4 dos 5 tivemos mais de 1,5 na partida. O Al Shehri jogando em casa é um time bastante interessante. 3 dos últimos 5 jogos em casa bateram mais de 1,5 na partida. O Lille fora de casa é um time que não deixa a desejar. 4 dos 5 bateram mais de 1,5 e ambas marcam. Uma entrada bastante interessante para esse jogo é mais de 1,5 na partida, com a odds de 1,25 e 1,26, interessante para um duplinho. Outra entrada bastante interessante é mais de 2,5 ou ambas marcam. É uma entrada super interessante para este jogo. Outra entrada bastante interessante pode ser a favor do Lille, 10, 15 minutos. Lille amassando, empate anula a favor do Lille, pode ser bastante interessante. Então é isso, galera. Essas foram as nossas análises de hoje, né? No finalzinho do vídeo aqui tá ficando um bilhete pronto. Se fizer sentido para você, faça a sua entrada. Deixe o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Deixe aquele likezão que vai nos ajudar demais. Fechou?